Olá, boa tarde. Meu nome é Mauro Silva, eu sou diretor de Defesa Profissional e Estudos Técnicos da Unafisco Nacional, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eu assisti alguns vídeos, um vídeo particularmente, de um certo parlamentar que mostrava que o dinheiro que um trabalhador contribui não seria suficiente para a sua aposentadoria. E resolvi mostrar alguns equívocos na fala daquele parlamentar, que embora até de boa formação, talvez não tenha se atentado para alguns detalhes de matemática financeira que devem ser observados. Primeiro, eu quero observar também que não sou um defensor da capitalização nos moldes propostos no projeto Nova Previdência, porque é uma capitalização com separação de recursos voltada para as instituições financeiras. Eu vou fazer aqui um trabalho, um estudo para vocês num sistema de capitalização onde não há instituição financeira, tá? Para mostrar que o que se contribui hoje paga sim a aposentadoria durante o tempo da expectativa de vida do trabalhador ou da expectativa de sobrevida, como queiram, nas duas hipóteses. Nesse caso aqui, eu considerei a contribuição da empresa de 20% e do trabalhador de 11% para um salário de 2.994, que seria equivalente a 3 salários mínimos, olha, tá aqui. Tá? Então, o nosso estudo é por aí. Evidentemente que não dá para fazer como eu vi naquele vídeo que aquele parlamentar fez, de somar simplesmente as contribuições. É preciso considerar o efeito do tempo e da taxa de juros. Qual taxa de juros colocar? A taxa de juros real, aquela que excede a inflação, né? Porque os benefícios vão sendo reajustados, preferencialmente, esperamos todos, pela inflação. Então eu posso considerar a valor presente que há o efeito do tempo. E isso é muito poderoso na matemática financeira, o efeito do tempo junto com a taxa de juros. E qual taxa de juros real? A nossa taxa de juros real, que nós consideramos, nós pegamos o que a taxa Selic excedeu a inflação em 2018, que foi 2,89%, o que nos dá aí uma taxa mensal de 0,24%, como está aqui. Então, um grande equívoco de você considerar simplesmente uma soma é isso, você não considerar o efeito do tempo. Então, aqui nós consideramos o efeito do tempo e trouxemos para valor presente, né? Então, a gente faz essa conta aqui, olha, ano de contribuição no primeiro ano, né? Alguém entra no mercado de trabalho com 25 anos, contribuindo em cima de uma remuneração de 2.994. O que dá uma contribuição mensal de trabalhador mais empresa de R$ 928,14 ao ano, de 12.065, incluindo o 13º. Essas mesmas contribuições do ano já sofrem algum reajuste, está aqui, e daria um total nessa linha aqui de 12.241,88. Então chegamos ao final do primeiro ano com 12.241,88. No segundo ano, a mesma remuneração, a mesma contribuição mensal, mesma contribuição no ano, o mesmo rendimento e assim vai. Só que o que eu tenho aqui a acrescentar é o rendimento das contribuições acumuladas por aquela taxa que eu chamei de spread, ou seja, aquilo que a taxa Selic supera a inflação. Então eu corrigi esse valor aqui, ó, por esse 2,89. Aí chega um total de 24.841,02. Sigo então exatamente dessa forma, ou seja, eu estou com a diferença, que eu não estou somando simplesmente aqui, eu estou considerando o efeito do tempo, tá? Então aqui eu preciso, para trazer para o valor presente, considerar o valor do tempo, a influência do tempo, junto com a taxa de juros, levando em conta que essa taxa de juros é uma taxa de juros bastante conservadora. 2,89% é a taxa de juros de primeiro mundo, né?
E é isso que a gente deseja para o país crescer. Então eu considero a taxa de juros bastante modesta. Chega a um patrimônio ao final de 35 anos de 728.562,44. Veja, nesse ponto eu estou seguindo as regras atuais. Né? Fez 35 anos, se aposenta, certo? Então nós vimos então para cá na fase em que nós vamos gastar esses recursos. Ano 1 da aposentadoria. Aposentou-se aos 60, está com 61 anos. A expectativa de sobrevida aos 60 anos, nós temos que ela está em torno de 23 anos. Então, se esse recurso ultrapassar os 84 anos, né, ou seja, quando a pessoa tiver 84 anos, olha, aqui, né, se ultrapassar, é porque ele formou um patrimônio suficiente, ou formaria se tivesse sido capitalizado, né? Esse é um estudo virtual aqui, né? O sistema não é assim, mas a gente está fazendo aí uma simulação. Eu pego então aquele patrimônio, retiro a aposentadoria do ano, as 13 parcelas, né? E chego então a esse valor, considero o efeito da taxa de juros real também, tem um rendimento. Então eu vou fazendo isso ano após ano, vou considerando. Veja que o patrimônio acumulado, lógico, vai diminuindo, porque vai sendo pago as aposentadorias do ano. Né? E até quando esse patrimônio aguentaria, com uma taxa de juros desse nível, bastante baixa, taxa de juros real bastante baixa, até o ano 26, ou até o trabalhador estar com 86 anos, que ultrapassa, na média, da sobrevida, que seria 83, 84. Então, a conclusão que se chega é que, ao contrário do que disse o então parlamentar, né, no sentido de que a aposentadoria do trabalhador é um peso para a sociedade, eu entendo que os números da matemática financeira bastante conservadores mostram que, não fosse a escolha feita pelo governo atual de repartição, isso poderia se acumular. Alguém já pode se apressar para dizer, então você está defendendo a capitalização. Eu não estou defendendo a capitalização nos moldes propostos, porque eu tenho esse estudo, que eu não vou apontar aqui para vocês agora, que mostra que justamente quando entra instituição financeira nesse cálculo, por cobrarem taxas altíssimas de administração de carregamento, elas ficam com mais de 50% do patrimônio do trabalhador e inviabilizam o sistema. Né? Então eu mostro aqui nesse estudo que não é um peso para a sociedade nós termos trabalhadores com 35 anos de contribuição que se aposentam, independente, mesmo com a idade de 60 anos. Mesmo com a idade de 60 anos, que é o que a gente acha que é mais razoável, uma idade aí que se fosse estabelecida em torno de 60 anos. Então, nosso objetivo é mostrar que esse raciocínio da aposentadoria não pode ser feito desconsiderando o efeito do tempo e da taxa de juros. Não estamos defendendo a capitalização nos modelos propostos na nova Previdência, apenas mostramos que, em termos de matemática financeira, se viabiliza, né? Talvez um sistema com um fundo público pudesse ser a solução, mas isso demanda uma série de debates com a sociedade e não com essa pressa que se está se colocando nessa proposta que nós estamos agora enfrentando. Então, aqui eu estou mostrando que esse sistema atual, ele, mesmo com a idade mínima em torno de 60 anos, é viável. Né? Num estudo assim com algumas premissas, evidentemente que eu não consigo alcançar todas as situações, mas mostra que, ao contrário do que mostrou lá o parlamentar, que mostrava uma disparidade muito grande, que teria acumulado 70 mil e custaria 400 mil para a sociedade, a aposentadoria dele. Então, os números não são tão díspares como ele mostrou, pelo contrário, provavelmente ele se esqueceu do efeito
do tempo da taxa de juros e do tempo, que é o efeito que a matemática financeira nos dá ao trazer valor presente. Então, é preciso considerar isso, né, que há esse efeito do tempo que pode operar a favor do trabalhador. Concluo então dizendo que há novos estudos nossos mostrando que o sistema de capitalização, constituição financeira não funciona. Não estou aqui defendendo o sistema de capitalização. O que se poderia estudar é o sistema de capitalização por fundo público, sem cobrança de taxa de administração e sem cobrança de taxa de carregamento. Mas esse não é o plano dessa Previdência, já dita várias vezes pelo ministro Paulo Guedes, que justamente quer arrecadar 1 trilhão com a corte de direito, justamente para poder fazer com que os bancos administrem os recursos da capitalização. Então, essa capitalização pretendida não passa pelo teste, como nós vamos mostrar em outros vídeos. Então, só esse vídeo tem só esse objetivo. Olha, o próprio trabalhador poderia pagar a sua aposentadoria se não fosse a opção do sistema de repartição, né? Então, mas isso não pode entrar a instituição financeira aqui, o que, volto a falar e insistir, não é o plano desse projeto de reforma da Previdência. Ok? Um abraço.